Ouvir bem é fundamental para o processo de aquisição dos sons da fala, alfabetização, atenção, memória. Além disso, nos ajuda a ter mais qualidade de vida e melhora a socialização. Mas quando uma pessoa se queixa de não ouvir bem, mas tem audição normal, quer dizer que ela tem dificuldade em processar auditivamente a informação recebida. Por esse motivo, a avaliação do processamento auditivo central tem sido cada vez mais solicitada. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa a fonoaudióloga especialista em voz e audição, Carla Paoliello. É isso mesmo, né? Isso Tem que mesmo. falar rapidinho, deve ser mais bonito ainda. Seja bem-vinda, boa obrigada, tarde, viu? Abby, Mais uma obrigada. vez. Muito obrigada. Carla, eu achei muito interessante esse assunto. O que é exatamente isso? Não estou entendendo muito bem. Como é que é isso? Isso, na verdade, o nosso ouvido ouve, mas quem escuta é o nosso cérebro. Então, de uma forma muito simplificada, o processamento auditivo central é o que o seu cérebro faz com o que você escuta. Você detectou, você tem várias coisas para fazer. Por exemplo, localizar o som. Se você está andando numa rua, primeiro você localiza auditivamente de onde vem o carro, depois você olha. Verdade. E isso vem desde muito tempo, até os animais fazem isso, né? A gente precisa integrar os sons que a gente escuta, separar o que me interessa do que não interessa. Nós aqui estamos num ambiente super agradável e muito propício para a comunicação. Mas e se tivesse uma música muito alta? Então, para eu te ouvir, Abby, eu precisava fazer com que o meu cérebro fala, Carla, preste atenção na Abby e esqueça a Beyoncé. Sim. Então, presto atenção em você e esqueço. E mesmo agora, como eu gosto muito dela, a música está tocando na minha cabeça. Então, o que acontece? Eu preciso continuar prestando atenção em você e esquecer a Beyoncé fazendo um show aqui dentro. Porque a gente precisa, inclusive, ficar silenciosa internamente. Opa, desculpa, apertei no microfone, né? Primeiro, a gente precisa ficar em silêncio internamente para que a gente consiga dar uma escuta que o outro merece. Isso é muito interessante. E olha que todos os dias a gente tem que fazer esse canalzinho aqui, O tempo inteiro. E muito, ainda mais a gente que está ao vivo, né? Sim. E o Léo vai concordar comigo, a gente tem o ponto, Sim. a gente tem toda a ambientação aqui. Exatamente. Né? Tem que estar com foco na entrevista, a gente tem que ligar e desligar muita chavinha. Exatamente. Pensa quando tem um repórter, por exemplo, fazendo um evento. Não tem o delay? Sim. Tem que ter um treino de processamento auditivo para você prestar atenção no seu ato motor e esquecer o som que está vindo, porque ele está com 3 segundos de atraso. Quando tá bom é 3 segundos, né? Quando ele não vem é mais. É mais. Então, muitas vezes, em eventos, o que a gente vê o repórter está entrevistando, daqui a pouco ele faz sutilmente, ele tira porque ele está se ouvindo com atraso. Né? Então, por isso que atrapalha a comunicação. E como que a gente consegue entender e identificar que isso não está bem com a gente? Opa, será que é quando a gente deixa de ouvir, de prestar atenção? Como é que isso funciona? Várias coisas podem acontecer. Por exemplo, uma das coisas é escuto, mas não entendo. Isso é um dos mais comuns. A gente acha, né, Abby, que as pessoas falam isso muito com relação à criança, mas as crianças crescem e a gente esquece disso, né? Viram adultos e os adultos precisam criar estratégias para o mundo empresarial, para o trabalho. Então, a gente precisa ter estratégias. E se a gente entra e identifica isso muito cedo, a gente mexe com o que você falou, com a qualidade de vida da pessoa. Eu sou suspeita em falar disso, mas a audição, para mim, o processamento é a qualidade de vida. E com certeza. Porque a pessoa dorme melhor. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade de processamento auditivo, vamos supor que eu tenha que prestar atenção. Vamos começar assim, você está num evento, você tem que prestar atenção em várias pessoas. No final daquele evento, você fala, gente, eu estou tão cansada, porque o seu cérebro gastou muita energia para prestar atenção. Então, eu posso estar num lugar e não conseguir focar, eu posso me classificar como desatento. Essa pessoa é desatenta, é sonhadora. Não é, porque é tão difícil para ela ficar atenta no que ela precisa, que ela desliga.
ela precisa de muito combustível para aquele cérebro dar conta. Que interessante. A gente tem um depoimento aqui. Sim. Da Elisângela e do Eduardo, que vão contar um pouquinho sobre como eles perceberam que eles estavam com um problema de processamento auditivo. Vamos ver. Percebi que havia algo um tanto quanto estranho comigo quando fui acompanhar meu filho de 8 anos em um exercício de fonoaudiologia dentro da plataforma Afinando o Cérebro. E ele acertou 100% do exercício e eu não cheguei nem a 20%. Pensei que poderia ser pelo desconhecimento da dinâmica do exercício e tal, e refiz algumas vezes depois, não tendo uma melhora significativa. Esse exercício especificamente estava na compreensão da comunicação. Saí dali e falei com a minha esposa, né? E ela me deu um feedback parecido com o que o exercício havia me dado. Ela disse assim: sim, você precisa melhorar a sua comunicação. Tanto o que você expressa como o que você entende das outras pessoas. Então eu decidi buscar a ajuda de um neurologista. Né? E após alguns exames, não constatei nenhuma deficiência cerebral, mas sim uma possibilidade de ter TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O neurologista sugeriu passar por uma psicóloga. Além das sessões de psicoterapia, a psicóloga me sugeriu fazer um exame de PAC, que é o processamento auditivo central, onde ao fazê-lo, identifiquei também que havia alterações no meu sistema auditivo e que por isso tinha certas dificuldades, tais como aprendizado e comunicação. Dessa vez, busquei um fonoaudiólogo para tratar essas alterações. Com essa jornada na fono, eu melhorei a capacidade de entender os sons, as emoções, a comunicação. Na época da escola eu sofri muito. Eu tinha muita dificuldade no aprendizado, eu não conseguia lembrar do que a professora falava, então eu comecei a fazer o tratamento e percebi que essas dificuldades foram diminuindo. Eu tenho uma empresa e o maquinário da minha empresa é bem barulhento e com o tratamento eu percebi que as dificuldades que eu tinha no meu trabalho, que eram eu focar no meu serviço, o barulho que me incomodava muito, eu percebi com o tratamento que isso começou a diminuir, já não me incomodava mais como antes. E com isso, a minha vida começou a caminhar melhor e do meu filho também. Gente, que incrível isso! Tem várias outras coisas. E o Eduardo sabe? se comunicou muito bem com a gente aqui, isso foi um grande avanço. Eles são exemplos, por isso. Que incrível, Carla! Eles são exemplos. Então, assim, a gente tem dificuldade de aprendizado de um segundo idioma. Sabe uma outra coisa? Aquelas pessoas que crescem e você brinca assim, eu tenho que desenhar a piada para a pessoa entender. Ela não consegue pegar a sutileza. Elas não conseguem entender, que bonito que você fez, né? Então vou lá e faço de novo, porque tá bonito. Tá bonito. Né? Então a gente tem que ter a integração entre os hemisférios e às vezes eu não consigo aprender um idioma. Então assim, às vezes a pessoa passa a vida inteira tentando fazer inglês e fala, eu não gosto de inglês porque eu não entendo. Gente, às vezes o seu cérebro não consegue. Então são padrões. A gente escuta tanto o verbal quanto não verbal. E se a gente estiver presente como nós estamos nesse momento, a gente consegue verificar, poxa, a Abby está realmente aqui comigo. Ela está prestando atenção, eu vi que isso parece que está fazendo sentido para ela. Da mesma forma como você atendeu a outra convidada, você está presente. As pessoas estão esquecendo de olhar nos olhos dos outros e estar presente, Abby. E aí a gente se perde, né, Sim, Carla? a gente não é recíproco e o cérebro precisa de reciprocidade. E existe um tratamento? Como que eu descubro isso, né? Então, são vários testes. Sim, é uma bateria de testes. Então, a primeira coisa que eu faço é a avaliação auditiva periférica, ou seja, eu verifico se a movimentação do tímpano da pessoa está adequada e como ela escuta, o quanto ela detecta. É a audiometria que a maioria das pessoas conhece, né? Entro na cabine e faço. Só que aquele teste, ele é pontual, porque a gente não vive de sons puros, porque lá são tons puros. E eu preciso entender, então, o que eu faço com essa informação. Então, eu faço testes de localização sonora, eu faço testes onde entra uma história aqui e aqui entra outra coisa e eu preciso integrar. Entra uma história aqui e uma frase que eu preciso prestar atenção no mesmo tempo e essa história vai aumentando.
Então, nós simulamos, e tudo baseado cientificamente, né, cientificamente comprovado, nós simulamos situações de escuta difíceis para saber aonde você está com dificuldade. Então, se você está na sua casa, o ar-condicionado está ligado e ele está dificultando que você escute completamente, o seu cérebro tem que ser capaz de captar o todo, né? E assim, Abi, o que pode acontecer conosco? Então, eu posso ter um problema no meu nascimento ou eu posso ter um problema na infância, que as pessoas não entendem. A criança que fica muito assim, que... É isso. É isso. Sabe por quê? Porque tem tem infecções de ouvido que não dão dor. Alergias. Hoje em dia, quando eu pergunto para a pessoa assim, você tem alergia alimentar? Eu falo, nossa, mas por que a fono está falando isso? Aí a pessoa fala assim para mim, não. Aí eu falo, você vai ao banheiro todo dia? Não. Então tem alguma coisa que não está funcionando adequadamente. Porque se o seu intestino não está funcionando adequadamente, provavelmente a mucosa do seu ouvido também não está. Mas como? Que loucura é essa? Porque a gente é um todo, não somos partes. Eu brinco que eu trato da pessoa. E aí a gente vai tentando entender a causa e não só tratar o sintoma, porque senão volta. Gente, que incrível. Eu sou suspeita. Que incrível. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, porque tem muitas coisas que a gente faz errado. Sim. Por exemplo, ouvir TV muito alto, som muito alto, que também deve prejudicar um pouco isso. Você acaba tendo a sua audição, todo mundo tem que elevar o nível para conseguir chamar a tua atenção, provavelmente. Hoje em dia, para você ficar no seu mundo, você está usando fones de ouvido, que são as bolhas, né? Como diz uma professora, são bolhas auditivas e você está aumentando muito a intensidade. A gente volta e fala mais sobre isso. Por favor. Ela é ótima, né? Nossa, maravilhosa você, Carlinha. Você de casa, ficou com alguma dúvida? Com certeza tem várias perguntas, né? Eu tenho várias aqui pra gente continuar esse assunto. Aproveita, entra no Instagram e no Facebook, é Carla Paoliello, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela, com 2 L's e O. E o telefone é o 12 99121 8256. De onde você é? Taubaté. Pertíssimo. Obrigada, beijo, bom saber. Seja muito bem-vinda na nossa casa sempre, viu? Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.